Olá! Nesse terceiro vídeo sobre a Covid-19 e os efeitos no contrato de trabalho, nós vamos responder alguns questionamentos que dizem respeito à rescisão ou suspensão do contrato de trabalho. Primeiramente, por força da Lei 13.979 de 2020, a quarentena, a necessidade de isolamento quando já é confirmado o diagnóstico de ser portador do vírus, e até mesmo os afastamentos ou licenciamentos para a realização de exames, todos esses três eventos são considerados faltas justificadas, ou seja, geram interrupção do contrato de trabalho, porque o empregador é obrigado a ressarcir, remunerar o empregado mesmo sem estar efetivamente trabalhando, ok? Esse é um ponto. Então não há que se falar em suspensão, porque nessas três ocorrências, o empregador deve custear durante o período do isolamento, durante o período da quarentena. O que se coloca em dúvida é quando, no caso de houver o diagnóstico confirmado, esse empregado ele deixa de ser um empregado ativo e passa a ser um empregado com incapacidade laborativa. Neste caso, dependendo do tempo necessário de afastamento, além dos 15 dias, ele poderá ser licenciado pelo INSS e aí sim deixa o empregador de custear os dias de afastamento por serem superiores a 15 dias e passa a ser do INSS esse ônus, tá? Quanto à rescisão no contrato de trabalho, muita gente tem questionado se o empregador pode rescindir o contrato de trabalho. E quanto a isso, alguns vídeos, algumas manifestações estão suscitando força maior prevista na CLT. Vamos fazer alguns esclarecimentos. No caso de rescisão de contrato de trabalho, o que a CLT prescreve é que se houver a extinção do estabelecimento ou extinção da própria empresa, o empregador, em razão de força maior, um alagamento, uma tragédia, ele poderia, sim, em razão da extinção da empresa, em razão da extinção do estabelecimento, rescindir os contratos de trabalho, em tese reduzindo a metade a indenização que seria devida em razão dessas rescisões. Mas não é o caso de extinção da empresa nem do estabelecimento. Então, neste caso, se o empregador quiser rescindir o contrato de trabalho, lamentavelmente, o empregador tem o direito potestativo, ele pode fazer, mas não de forma justificada pela força maior. Ele pode fazer por outras razões. E aí sim, ele poderia rescindir, mas pagando tudo que deve ao empregado em razão dessa rescisão. Então, suscitar a força maior, teria que comprovar extinção da empresa ou extinção do estabelecimento. Se não comprovar isso, não pode suscitar a força maior para reduzir a metade a rescisão que seria devida no caso de rescisão do contrato de trabalho. Outro questionamento diz respeito ao artigo 503 da CLT, que permite a redução dos salários. Vejam bem, tanto o artigo 501, que trata da rescisão por força maior, quanto ao 503, que trata da possibilidade de redução dos salários em caso de força maior ou em caso de comprovado prejuízo por parte do empregador, esses dois artigos eles são anteriores à Constituição Federal. E no caso específico do artigo 503, que fala de redução de salários, é bom deixar bem claro que a Constituição Federal previu como direito e garantia do trabalhador a irredutibilidade dos salários, salvo acordo ou convenção coletiva. O que isso quer dizer? Para que haja hoje, desde a Constituição Federal, qualquer redução de salário, deve ter a participação do sindicato. Se não houver, é absolutamente contestável essa redução, tá? Então, é bom que se pense na forma de colocar isso no papel. É possível reduzir o salário? Sim, mas deve ser mediante um diálogo com a entidade sindical que representa aquela categoria, verificando o tempo que será exigido, porque é uma redução de salário e redução de jornada, não é apenas a redução de salário, tem que ter uma redução de jornada, e estudando por quanto tempo isso passará a vigorar.